Nobres pastores, hoje é terça-feira, dia 1º de abril de 2025. E mais uma vez, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Eclesiástico da IEAD, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs, de pastor para pastor. Nosso tema de hoje: e se foi sem deixar de si saudades. Vou repetir. E se foi sem deixar de si saudades. Nosso texto base está no segundo livro de Crônicas, o capítulo 21, especificamente a partir do versículo 2 ao 5, onde está escrito: Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Nobres pastores, no devocional de hoje, chamo sua preciosa atenção para refletirmos sobre essa notável figura que exerceu um cargo como monarca na história de Israel. Estou falando do rei Jeorão. Como diz o texto sagrado, Jeorão era filho mais velho do grande rei Josafá e também neto do rei Asa. Embora teve outros irmãos, por ser o primogênito, ele foi o herdeiro do trono de seu pai. Começou a reinar com 32 anos e reinou 8 anos sobre Jerusalém. O que me chama a atenção é que de todos os reis de Judá, nenhum teve um fim tão trágico e tão triste como Jeorão. Não houve lágrimas em seu funeral, nem saudade depois de sua morte. Na lápide de seu túmulo poderia até ter sido escrito: e se foi sem deixar de si saudades. E porque ninguém sentiu falta de Jeorão depois da sua morte. Jeorão fez muitas escolhas erradas na vida, de tal maneira que trouxeram consequências sobre o seu reinado. Ele foi um rei mau, terrível, estarrecedor, e por essa razão, as lembranças que a nação carregava não eram boas lembranças. Foi um rei que governou 8 anos, mas não deixou boas lembranças e nem fez o povo sentir saudades. Bem, quando paro para analisar todo esse contexto histórico envolvendo a biografia do rei Jeorão, percebo que, de fato, na sua trajetória como líder, ele tomou algumas escolhas e decisões que o transformaram num monstro e numa ameaça, tanto à sua família como também à sua nação. Nesse particular, nesse devocional, vou ressaltar quais foram as atitudes que Jeorão tomou que o tornou um rei mau. Em primeiro lugar, Jeorão deixou de seguir o exemplo de seu pai. Eu vou repetir. Jeorão deixou de seguir o exemplo de seu pai. Você vai notar isso principalmente a partir dos versículos 1, 2
e 3. Porque notem o que diz o texto. Versículo 1. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. E o pai deles lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Se você notar, Josafá, seu pai, foi um rei piedoso, conheceu a Deus e fê-lo conhecido através da sua própria vida. Josafá experimentou o livramento de Deus e levou sua nação a pôr sua confiança em Deus. Porém, Jeorão, mesmo sendo o filho mais velho, não andou nas mesmas pegadas de seu pai. Era diferente, pelo contrário, trilhou caminhos tortuosos. Por causa de suas loucuras, transtornou sua vida, transtornou a vida da sua família, transtornou o seu governo e se tornou um transtorno para a nação de Israel. Tudo porque deixou de seguir o bom exemplo de seu pai, que, por sinal, era um homem piedoso. Nesse aspecto, a pergunta que eu faço a todos nós é: quais são os nossos modelos? São os bons modelos da fé ou os péssimos modelos da fé? Quem são os nossos referenciais? Nós não podemos nos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, versículo de número 11, ele diz na parte B: segue o bom exemplo da fé, da piedade, do amor, da paciência e da mansidão. Precisamos ter bons modelos. E nesse aspecto, precisamos voltar o olhar para o passado, para as grandes figuras da Bíblia, como Cristo, os apóstolos, e consequentemente nos espelhar nesses homens vivendo uma vida piedosa. Mas em segundo lugar, a segunda atitude errada de Jeorão: ele deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. Eu vou repetir. Ele deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. Se você pegar o versículo 6, diz: andou Jeorão nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Dá para você perceber? Você vai notar que Jeorão era genro de Acabe. Sua sogra era Jezabel. Ele foi buscar uma esposa na pior família do Reino do Norte. Esse casamento, longe de incentivá-lo a andar com Deus, induziu-o a fazer o que era mal perante o Senhor. Um casamento errado, todos nós sabemos, é fonte de muitos desgostos, causa de muita dor, palco de muitas tragédias. O casamento de Jeorão matriculou na infame escola da idolatria. Depois de sua morte, essa mulher chamada Atalia continuou aconselhando Acasias, o próximo rei, a proceder iniquamente. É só pegar 2 Crônicas 22:3 e você confirmará. Mais tarde, tentou usurpar o próprio trono. Portanto, a vida de Jeorão foi marcada por tragédias. Primeiro, porque deixou de seguir bom exemplo do pai. E segundo, porque deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento. A minha pergunta é: temos buscado a direção de Deus, pedindo a Ele como Ele quer que possamos conduzir a sua obra? Percebo que muitas das vezes nos esquecemos que Deus não passou uma procuração
dizendo que a obra é nossa. Nos esquecemos que não somos dono da obra e que o dono da obra é Deus, somos apenas mordomos e, como mordomos, não podemos fazer nada sem primeiro consultá-lo. A minha pergunta: será que temos buscado a direção de Deus para tomar decisões que muitas das vezes comprometem o futuro da igreja, o rebanho de Cristo? Precisamos refletir sobre isso. Mas em terceiro lugar, Jeorão tomou uma terceira atitude. Deixou de confiar em Deus para sustentar seu governo. Está justamente no versículo de número 4, se você perceber. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Se você notar, ao assumir o trono, tendo se fortalecido, matou todos os seus irmãos à espada, bem como alguns príncipes de Judá. Essa truculência desumana foi o resultado de sua insegurança. O medo de perder o poder fê-lo destruir seus possíveis concorrentes. Sua gana pelo prestígio megalomaníaco induziu a matar até mesmo os membros de sua família. E assim tornou-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus e sem respeito à vida. Notem o quanto o pecado do coração de alguém cujo orgulho é terrível pode levá-lo a um estado deplorável. Mas se você acha pouco, em quarto lugar, Jeorão tomou uma quarta decisão. Deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria em sua nação. Eu vou repetir. Deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria em sua nação. Se você pegar os versículos 11 a 13, é interessante. Está escrito: Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Notem que Jeorão, ele de fato, em vez de imitar seu pai Josafá, que era um homem piedoso, imitou Acabe, seu sogro, homem idólatra e perverso. Em vez de promover a fé verdadeira, levando o seu povo a confiar em Deus, disseminou em Jerusalém a idolatria e fez errar o reino de Judá. Ele liderou sua nação para longe de Deus. Foi um líder nocivo à sua família, também ao seu povo. Ele induziu sua nação a afastar-se de Deus. Que tragédia! Quando aqueles que deveriam persuadir o povo a amar a Deus e a se aproximar dele, tornam-se o principal elemento que distancia o povo justamente de Deus. Foi o que aconteceu com Jeorão. E nesse aspecto pergunto, será que estamos influenciando as pessoas a se apaixonarem por Deus, por Cristo, pelo Espírito, pelo Evangelho, a amar a Deus sobre todas as coisas? Precisamos refletir sobre essa verdade. Mas em quinto lugar, Jeorão atraiu maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua família e sobre a sua nação. Você vai ver isso nos versículos de número 14 a 17. Olha o que diz o verso 14. Por isso o Senhor castigará com um grande flagelo este povo da qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia até que seus intestinos saiam do corpo. Dá para você notar porque Jeorão abandonou os caminhos de seu pai e de seu avô para seguir os perversos caminhos de Acabe. Deus trouxe grandes flagelos sobre o seu povo, seus filhos, suas mulheres e todas as suas possessões. Isso mostra que o pecado atrai o juízo divino. O pecado é o filho maldito da cobiça e o seu salário é a morte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Precisamos protestar contra o pecado, precisamos apontar denunciando o pecado e lembrar
que nós precisamos nos arrepender, nos voltando para Deus, vivendo uma vida de santidade. Mas em último lugar, você vai perceber, Jeorão, ele cometeu uma sexta atitude. Jeorão colheu o que plantou, pois foi atacado por uma doença assombrosa e incurável. Isso está nos versos 18 a 19. E é interessante. Olha o que diz o verso 18. Depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Se você notar, Jeorão zombou da graça de Deus, escarneceu da sua bondade e encheu Jerusalém de abominável idolatria, porque ele virou as costas para Deus, foi ferido por uma enfermidade que lhe trouxe terríveis sofrimentos e morte humilhante. Saíram-lhe as entranhas e morreu com terríveis agonias. Tudo porque zombou do Senhor. E se você observar ainda os versos 19 a 20, Jeorão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar saudades. Eu vou repetir. Jeorão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar de si saudades. Olha o que diz os versos 19 e 20. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Dá para você notar? Depois de 2 anos de atroz sofrimento, Jeorão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrima nos seus súditos, mas alívio. O povo não lhe queimou aromas, nem lhe prestou homenagem. Ele se foi sem deixar de si saudades. Sua vida foi um fracasso, sua morte foi uma tragédia e seu legado foi um pesadelo. Meus irmãos, nobres companheiros, que Deus tenha misericórdia de nós. Que essa reflexão de hoje chame nossa atenção para refletir sobre quem somos, como nós estamos exercendo a nossa liderança, qual é o nosso papel e como nós estamos nos conduzindo diante de Deus e do povo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nessa terça-feira a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida e lhe proporcione saúde plena no corpo, alma e espírito. Amém.